Boa tarde, galera. Na verdade, como a aula é de manhã, bom dia. Bom, o negócio é o seguinte: a gente vai retomar o conteúdo relacionado ao que a gente chama de biomoléculas, tá? Aqui no primeiro momento eu estou mostrando para vocês a composição química da maior parte dos seres vivos. Então você observa aí que a maior parte é oxigênio, carbono, hidrogênio, tá? Fósforo, enxofre. Então você tem uma grande quantidade de substâncias, mas carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre são as principais, tá? Vamos entender um pouquinho como é que são as moléculas. As moléculas elas podem ser simples, chamadas de monômeros, mas eu também posso encontrar moléculas que se organizam, ou seja, muitos monômeros formam o que a gente chama de polímeros, tá? Então eu tenho aqui vários tipos de polímeros, várias organizações. Então é só você observar como as moléculas estão estruturadas para você entender o que é um monômero do que é um polímero, tá certo? Então aqui só uma observação de quando se juntam monômeros para que você forme vários polímeros, né? Então a formação de um polímero é a remoção da água, tá? Como eu já tinha explicado em algumas aulas para algumas séries, principalmente para a primeira e terceira série, que estão aí no caso aqui no mesmo material, no mesmo capítulo, no mesmo assunto, tá? Vamos entender um pouquinho sobre essas moléculas constituintes. Elas são formadas por moléculas orgânicas e inorgânicas. Inorgânicas são águas, sais minerais, ok? E vitaminas. E no caso aqui, moléculas orgânicas são proteínas, açúcares, gorduras e, separadamente aqui de proteínas, os chamados ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, ok? Aqui a constituição química das células em água, proteína, lipídios, polissacarídeos e ácidos nucleicos. Perceba que a primeira coluna é bem maior, então eu tenho aí mais de 70, em média 70% da composição química das células formada por água, tá? Então é por isso que a gente fala que a água é a base da vida, tá? Principalmente no planeta Terra, que é formado 75% por água, beleza? Tranquilo? Até aqui. Dando sequência aí nas biomoléculas, os glicídios, lipídios, os protídeos ou proteínas e os ácidos nucleicos. Percebam que protídeos e proteínas são moléculas diferentes um pouco dos ácidos nucleicos pela sua organização estrutural, tá? Então dá uma olhadinha aí no que é uma proteína, tá? A proteína ela é formada por aminoácidos que se conjugam em inúmeros radicais chamados de peptídeos. E aí quando eu conjugo vários peptídeos, formando peptídeos, ligando peptídeos entre si, eu formo as chamadas proteínas, tá? As proteínas elas são formadas por um radical amina, que eu já tinha dado em aula, e um grupo carboxílico, tá? E aí quando você tem esse radical aberto que a gente fala, né? Esse radical pode se ligar e formar aminoácidos diferentes, ok? Então aqui a formação de peptídeos, tá? Como que a gente tem a formação de uma ligação peptídica, e perceba que a água está sempre indo embora quando eu formo essas ligações peptídicas, ok? Então é sempre uma terminação de nitrogênio conectada a uma ligação carboxila, ou seja, ao ácido orgânico. Estrutura primária são células simples, monômeros, formando uma estrutura de cadeia linear, como você pode observar na primeira linha, chamada de estrutura primária. Perceba que a estrutura secundária ela forma uma hélice, o que a gente chama de alfa-hélice,